Mas eu tava falando aqui, Tava Lari. falando do Kleber Mendonça, filho, era Larissa. Você viu, né? É, Tava falando do Kleberzinho, maravilhoso. Do que Kleber. massa. Falei da Safi Faye também, que é uma diretora africana que eu amo, senegalesa. E falando de filosofia decolonial, botei Derrida também, mesmo sendo francesinho, não é francês, né? É argelino. Mas botei um Derrida também. Aí teve outros pensadores e pensadoras. Foi uma sopa boa. Deixa eu tirar meu WhatsApp que tá aqui, gente, chamando. Vocês estão me ouvindo bem, então eu tô viva aqui com vocês. Sim. Eu tava falando, Lara, que a pior coisa que existe é você completar um objetivo, né? Porque você fica com um grande vazio depois. Aí o Rolando falou que o grande segredo da vida é não completar nenhum objetivo. Exato. Cara, sensacional. Imune ao vazio. Sensacional. Imune ao vazio. Porque daí, quando você não tem grandes objetivos, também tem mais tempo livre pra ocupar o vazio. Mas lembra aquele seu amigo que você disse que é tipo a sardinha do Bob Esponja? Sim. Inclusive, mano, religiosamente, desde a semana passada, todo dia ele sai do trabalho, chega na casa dele e me liga em uma ligação de grupo no WhatsApp pra gente jogar Gunbound. É impressionante. Eu tô fazendo uns negócios muito importantes. Aí eu começo a me ligar, eu olho, mano, é o Paulo querendo jogar Gunbound, tá ligado? Não, eu tinha uns amigos assim, a gente jogava LOL. Você acha que o Paulo encara vazio? Não, ele joga Gunbound. E eu joguei com ele, tá ligado? E tipo, em uma semana, eu tô, tipo, sei lá, no nível X, ele tá no nível X vezes 12, tá ligado? Cara, esse negócio de encarar o vazio sempre me lembra... Foi com você, eu já ia falar, foi nesse podcast que eu conversei sobre aquela... Mas não foi nesse podcast, foi em outro podcast. Que eu conversei sobre aquela série de animação que tava fazendo sucesso na Netflix, que eu esqueci o nome agora. Love and Robots. Essa daí, muito sucesso também, inclusive vai vir a segunda temporada. Mas é uma outra, cara, que o pessoal, que é bem psicodélica, eu esqueci o nome Midnight agora. Gospel? Isso, Midnight Gospel. Eu falei um podcast sobre Midnight Gospel na época, já tem tempo. Arrepiante. E aí eu lembrei desse negócio de encarar a nadidade, porque tem uns episódios que, enfim, falam sobre budismo, outras coisas, enfim. E, cara, às vezes a galera acha que budismo é um negócio super good vibes, assim, você vai lá e tal, e vai meditar, e mindfulness e tudo perfeito. Mas eu lembro da aula de um professor meu de teologia que falou que, enfim, conheceu vários monges e tal na vida. E alguns monges que ele conheceu falaram para ele que, cara, é duro você encarar a nadidade da vida, essa coisa de deixar de se alimentar do desejo, de certa forma, né? Claro, tô falando aqui como uma leiga, mas que quando você medita nesse nível, né, você encara uma certa espécie de nadidade também. Às vezes não sobra quase nada, então, até na meditação, né, até nessa questão que a gente acha que é super good vibes, a gente pode encarar a nadidade da vida, né? Enfim, falar do livro do Igor, né, gente? Vocês já estão falando, me falam que vocês já falaram. Mas a gente não falou nada do livro ainda. Tá gravando? Não sei. Então, uma coisa que eu fiquei pensando aqui. O grande problema, eu acho, da galera com relação às pessoas leigas com relação ao budismo, e eu falo por experiência pessoal, porque eu sou uma das pessoas, é que a galera acha que vou estudar um pouco de budismo pra eu ficar mais sossegado e ter sucesso profissional, tá ligado? Tipo isso, tá ligado? Não, falam que deixa mais inteligente meditar. Não, falam que você vai dormir melhor. Não, os executivos meditam. Ai, caralho, cuzão. Eu fiquei com a dúvida, a nadidade é o nada? Mas tipo, não. Os caras, tipo, tem uma gigantesca reflexão sobre o fato de que a vida é impermanência, do vazio, tá ligado? Não é um coach. É brabo, é brabo. Não é um coach. Exatamente, é um não coach. Nadidade também é um termo novo pra mim. É nada. Mas é maneiro, né? Moirado. É maneiro. Aquelas, joga um termozinho, mas eu acho engraçado também. Nem é um termo chique. É da filosofia, mas eu acho muito engraçado, assim, nadidade. Essa coisa de um termo elegante pra falar de nada, né? Exatamente. Tinha que ser uma invenção de um filósofo, mano. Fazer a filosofia em torno da nadidade. Na verdade, eu falei tanto nadidade, virou um meme na filosofia lá da galera. A gente ficava zoando um professor nosso e tal, que ficava o tempo todo, nadidade da vida, não sei o quê, aquela coisa assim.
Existencialista. E aí na verdade, não é existencialista, não, fenomenólogo. Aí a gente fazia sticker zoando, né? Tipo, tá gravando isso? Não. Tá gravando, mas corta. Mas não tô falando quem é, mas enfim, a gente falando, mandando Jorge, depois deixa eu o professor olhando para o nada, assim, nossa, o que fazer com essa tal nadidade, né? Tipo assim, vários memes. Adoro, gente. A melhor parte são os memes, né? Mas antes de entrar no livro, falou do colega, do amigo do Rolando, que, né, não consegue contemplar nenhum tema denso e fica, né, sempre anestesiado, assim, que eu acho que é uma existência maravilhosa. Se eu pudesse, eu gostaria de ver assim. Mas isso me lembra um colega nosso, Ian, o Vitor, que parece que é o oposto, né? Ele não tem tempo de relaxamento, ele é só foco ali. Eu lembro de um trabalho que a gente fez, Processo de Investigação Científica 2, e aí tinha acabado a aula assim, a gente tinha uma monitoria, a pessoa, não, tá brabo, não sei o que, precisa disso e disso. Aí juntou os 5 assim depois, ficou olhando assim pro outro, caramba, massa, né? Eita, pronto. Aí ficou sentado assim, olhando pro outro, batendo papo, aí ele, eu acho que eu vou pra biblioteca ver isso. Aí antes, oxi, caralho, você não assiste TV? Você não... Que é isso? Sei lá. Tem gradações de tipo... Gradações de conforto com a nadidade, né? Eu acho que eu ainda sou confortável o suficiente para terminar, tipo, uma atividade cansativa e descansar. Mas realmente conheci pessoas que, mano, tipo, emendam uma atividade na outra. Assim. Tipo, os professores da faculdade que ainda trampavam com o cinema era surreal. Os caras que não dormia. Não, o pessoal do cinema não dorme, cara. O que é isso? Né? Então eu durmo, mano. Que isso, cara? Me atrapalhou na faculdade isso. Porque, tipo, todo trampo você tem dormir me atrapalhou na faculdade. Bota uma na noite, aí, tipo, sei lá, você não dorme. Porque foda-se. Não, é engraçado que o pessoal da academia adora falar mal da lógica capitalista do produtivismo, né? Mas é assim dentro de muitas universidades, infelizmente. A gente ainda tem uma parada assim, tem que fazer artigo, tem que fazer não sei o quê. Isso se pega até pelo seu próprio ego, né? Tipo, você tem a sua carreira e você sabe que, assim, não importa o quanto você estude, trabalhe, escreva, essa coisa, você não vai, tipo, sei lá, realmente mudar de forma significativa o mundo, marcar muito, mas você quer ficar confortável com a imagem que você tem de você mesmo como profissional, tá ligado? E, tipo, isso é uma coisa que acadêmico não foge, que é uma coisa muito real do nosso mundo como uma coisa importante. E é uma coisa sem fundo, né? A gente pode filosoficamente entender, por exemplo, que quem você é não é seu emprego. A gente tem essa noção filosófica, quando a gente para pra pensar. Mas quando você acaba de conhecer alguém, você pergunta o que a pessoa faz, tá ligado? Tipo, a menos que você se force a criar tentar um discurso, mas é muito assim, tipo, natural, né? A gente, no nosso caldo cultural, é pensar nesses moldes. Assim, tipo, pelo menos dentro do que eu convivo com as pessoas, é sempre o tipo de pergunta que a gente escuta, né? Ninguém chega, tá conhecendo, porra, e aí, o que é que você valoriza? Né? Primeira pergunta que você faz, né? Já é uma coisa boa para quem usa Tinder, né? Usar esse conselho do Igor aí. O que é que você valoriza? O que você valoriza? Não, diálogo de Tinder é uma tortura, né? Por isso que eles morrem, tá ligado? Tem muito tempo que eu não sei o que é isso. Eu tô solteira, mas eu não sei o que é ainda. Uma hora eu vou rever aí esse mundo do Tinder. Bom, o Tinder na pandemia em Campos do Jordão é muito perto de pouco. De nada. É mais que pouco. Não sei. Mas no interior é meio ruim. Isso eu já posso afirmar. Porque tem pouca gente. Todo mundo se conhece. Aí meio que o negócio da... Mas já tive coisas legais no Tinder. Já conheci gente maneira. Tive coisas legais. Eu achei uma disciplina. Eu tava namorando a mocota. Eu via todo mundo usando. Eu falava, isso parece muito prático. Né? Eu namorei muito tempo. Eu vi as pessoas e falava, caralho, mano, essas pessoas prontas. E, tipo, sai pra dar um rolê, dar uns beijos. Legal isso aí, hein, mano. Eu quero experimentar quando eu terminar, se terminar. Terminei, tipo, nos 3, 4 dias depois eu baixei o Tinder, tá ligado? E eu usei intensamente por 3 meses, assim. Tipo, eu já sacava assim, ficava, mano, mano, eu achei o máximo, porque
tipo, 5 anos namorando, nem sabia mais como fazer pra trocar ideia com alguém num bar, tá ligado? Esse tipo de coisa. Aí o Tinder foi mega útil. Mas depois de um tempo... Esqueceu a burocracia. Perde o glamour. Porque é um saco conversar por mensagem no texto. E tem gente que é mais competente, tem gente que é menos competente. Eu cheguei à conclusão que eu não sou um cara particularmente competente conversando com mensagem com ninguém, tá ligado? Eu tendo a ser mó seco sem querer, e aí eu só percebo depois que já foram várias mensagens, assim, tá ligado? Aí eu boto uns sorrisos, sabe, pra melhorar a mensagem, tá ligado? Mas, tipo, é como se fosse um léxico que eu não domino, parece que eu tô falando em outro idioma. Com relação à mensagem, Eu acho aflitivo, o que é surpreendente, né? Porque, pô, o dia inteiro... Tu conversa pra caramba com a gente aí, normal, mas não... não, sim, mas, tipo, sei lá, tipo... Conversa com gente que você não conhece muito, a gente já ficou horas conversando, tá ligado? Mas ainda mais gente, sei lá, gente de escritório, uma pessoa que não saiu ainda, tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa, mano, sei lá, velho. Eu tenho preguiça de responder mensagem também. Vocês não têm preguiça, vocês não têm que recolher energias pra responder mensagem, às vezes. Você fala, não, eu vou responder essa mensagem. Aí você bota o celular do lado, tem uma mensagem em cima da outra mensagem, e aí, tipo, nesse fluxo de mensagens, você fala, foda-se. Vou ficar de boa. Respondo amanhã. Vocês não fazem isso? Vocês não fazem isso nessa experiência de fugir das mensagens? Eu tô num momento, assim, mais de ermitão, né? Eu acho que na história da minha vida, do meu desenvolvimento, tive um momento que eu era terrivelmente incompetente socialmente. Isso fazia com que eu sofresse bullying e não tivesse muitos amigos. E aí fui desenvolvendo isso, fui adquirindo autoestima, né, autoconceito. Só que aí já estava morando em outra cidade, né? A cidade que eu morava antes meio que perdeu, já era passado ali, que não existe mais. E aí tenho mais amigos em outras cidades que já morei do que aqui. Aí meio que a gente está na pandemia e a gente conhece pessoas fazendo coisas em comum com elas, né? Faculdade, lutando, só que a gente está na pandemia. Mas hoje eu acho que eu consigo começar a conversar e interagir, só que, sei lá, eu tô sem saco para essas coisas. Tô num momento assim, pessoa, Entendi. de novo isso, todo dia. Acho que você tem um spleen similar ao que eu tenho com mensagem com pessoas e o contrário é verdadeiro também, tá ligado? Porque, tipo, essa sensação que você falou aí é um pouco que eu sinto, tipo, quando eu tenho que dialogar, especialmente coisa complicada por texto, tá ligado? Eu sinto saudade de conversar as coisas ao vivo. Eu acho que eu gosto de, tipo, se eu tenho que resolver alguma coisa com qualquer pessoa, ou se eu tenho que conversar... Eu prefiro marcar de encontrar pra ter aquilo ao vivo, sabe? Eu sinto muita falta da realidade física das pessoas. Pra mim, mensagem é, tipo, pra marcar encontro, tá ligado? Trocar informações muito específicas, sabe? Tipo, uso utilitário mesmo. Muito embora na quarentena eu assumo que eu tenho aprendido a criar melhor laços por mensagem, porque eu não tive alternativa, né? Eu assumo que... Mas é uma mera punheta diante do que é uma conversa real, tá ligado? Simulacro ali tímido, né? Não, tipo... Pálido. É pálido, é escasso, árido. Mas aí, gente, o livro. Eu vou mediar o próprio livro? Como é que vai ser aí? Aí fala a sinopse e aí a gente manda ver. Vamos lá. Manda a sinopse aí. Você quer separar conto a conto? Que pergunta difícil. O que vocês acham, turminha? Estamos em 3, a gente consegue botar tudo. Como assim? O que vocês preferem? Tipo, Depende. conto ou tipo freestyle total? Não sei, gente. A Libriana, nem acredito em Pergunta difícil. Mariana. Eu acho que de conto a conto pode ser mais... Conto a conto, né? Conto a conto. Não sei. Eu Acho que é mais interessante. Conto a conto. Conto a conto, para não se perder, porque senão a gente se esgota muito rápido. É isso. É impossível a gente se esgotar, porque o livro é incrível. Inclusive o livro é o da bicicleta lá e tal, né? É o da bicicleta. Não é outro não. É outra oportunidade aí, a gente fala outro. Vamos lá, conta a conta então, né? Mas vou começar com a sinopse. Gente, a gente já falou aqui um monte de coisa, já tá gravando um tempão, vocês estão aí totalmente descontextualizados, o que é uma maravilha, essa experiência de estar totalmente perdido numa conversa.
e a parte de pistas, entender do que as pessoas estão falando, mas minha mãe fala muito alto no celular, mas meu pai Esse não vai com imagem, né? Oi? Esse live não vai com imagem, né? Tô gravando tudo, mas qualquer coisa, se eu for disponibilizar no aquele esquema lá que a gente mas assim, a gente vai falar aqui sobre meu primeiro livro, tá? Igor aqui falando, meu irmão aqui chegou na janela, é um podcast com muitos estímulos. Meu irmão, a gente tá com 2 controles agora, né? E aí ele vem de 10 em 10 minutos no quarto, ver se eu estou disponível para jogar com ele. O que tem certa beleza, até conversa com o conteúdo do livro, mas ele sempre tá... Ele chega assim, ele já aprendeu a dar um migué, né? Ele chega assim, oi, e aí, tudo bem? Aí tá vendo o que eu tô fazendo. Só vim mesmo para olhar. Só vim para falar um oi. Manda um migué assim, total, na cara dura. Né? Mas assim, o livro, esse é meu primeiro livro, é um livro que eu considero ok, eu soltei assim no fogo, tava doido para publicar algo, né? Tinha esse vazio narcísico que eu precisava preencher com um feito para a humanidade, embora que todos nós vamos morrer e a entropia vai consumir tudo e a todos, e tudo vai ser produzido para esquecimento, mas nesse ímpeto de deixar a minha marca aí na existência humana, eu fiz esse livro de contos no momento que eu estava precisando de coragem, e aí, como bom materialista bobo, já diria Drauzio Varela, que não acredita em nada transcendental, isso deixa a vida muito mais entediante, eu fui atrás de artifícios, terrenos muito simples e miúdos para ir atrás dessa coragem, né? E o texto é um pouco sobre isso, né? E sobre bicicletas, coragem e outras coisas deslumbrantes. Justamente uma referência a essas coisas do cotidiano, né? Na minha bicicleta, eu sempre cito ela muitas vezes, com razão que eu desconheço, né? O nome dela é Mobilete Insana. Ela também está em outro livro, né? E é uma mobilete insana, que é uma bike. Ela não é, de fato, uma mobilete, mas é que nem o meu rato em análise de comportamento 1, que o nome dele era Bezerro, o rato. A gente ensinou ele a pressionar uma barrinha para beber água. Me perdi onde eu estava, coragem. E aí, nesses momentos de total anestesia existencial, fui atrás de momentos de coragem, e o que me sobrou nesse reduto de silêncio e de solidão que é 2020 e 2021 foi essas interações mais imediatas com família e meu irmão, que está nesse processo de alta neuroplasticidade e de descoberta aí do mundo. E esses são 3 contos, 2 narrativas e um monólogo. E eu acho que é isso. Você se sentiu mais parecido com o seu irmão quando você terminou o livro? Como é? Você falou que o seu irmão está no momento de plasticidade, está super interessado em tudo, né? Isso vai ficar transparecendo muito forte no conto, né? Contos. E aí eu fiquei brisando, tipo, você estava se sentindo meio numb e vocês tinham essa urgência de projetar essa mensagem. Será que essa mensagem, tipo, não te deixou um pouco mais parecido com o seu irmão? No sentido de, tipo, você aprendeu alguma coisa que, tipo, te acendeu paixão? Legal. O termo fogo, né? Foi uma coisa forte. Né? Legal. Como você se sente? Você acha que tem a ver? Isso me lembrou uma coisa. Quando eu mandei a primeira vez pro Yanderson, ele deu um feedback, né? E ele falou... E na sinopse do livro, né? Na oficial, eu falo que o livro se trata desses contos cotidianos em que eu dirijo a atenção do leitor para o que há de deslumbrante no real, né? É meio que o desencanto do Tim Maia, vamos dizer assim, mas não envolve um esquema de charlatanismo e lavagem de dinheiro, como no caso dele, mas deslumbre nesse sentido de usar a única coisa que a gente tem algum controle, assim, que é a nossa atenção, né? De processos psicológicos, assim, a gente
o máximo que a gente faz até na psicologia é direcionar a atenção das pessoas, né? A meditação nada mais é do que direcionar a atenção para estímulos do momento presente, né? De um ponto de vista psicológico, né? Materialista. Para eles tem outras significações, né? Tal como eu discuto muito com o Ian essa questão dos psicodélicos, né? E, por exemplo, como é o nome daquele chá que tem um ritual em Petrolina e Anderson? Jurema? Jurema, chá de Jurema. Para eles usam uma significação, às vezes, de umbandismo, que tem uma significação diferente, né? De conversa com espíritos e tal. Mas aí tá tendo essa revolução de psicodélicos, e aí a gente está vendo por outra linguagem, né? De alta plasticidade. Mas nem sei porque eu tô falando isso. No livro eu sou assim, eu me perco falando, mas é uma característica minha mesmo. Mas lembrei a pergunta do Rolando. Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que não. Por que sim, por que não? Sim, porque eu acho que a coragem está nessas coisas que já estão aqui, a gente tem que prestar atenção, e é um processo ativo de sempre prestar atenção. Não prestei atenção uma semana atrás, pronto. Não, é atenção contínua. Seria tipo um exercício mesmo. Você, para manter sua atrofia muscular, você tem que manter. Se você fizer uma hipertrofia num dia da academia e não for, o resto dos dias meio que não vai adiantar muito. Isso é o porquê sim. Por que não tem a ver com uma resposta que o Anderson deu, né? Que no conto 3, eu acho, meu irmão ele chega com um catavento que ele fez de maneira inicialmente bem tosca, assim, ele colou a hélice com o negócio não girou, né? Depois deu um jeito, botou um palito de dente no meio, e aí começou a girar. E ele, não, se eu girar isso daqui na tomada, vai acender? Né? Nessa curiosidade científica, né? E aí eu fui explicando para ele, né, que não ia acender, porque, né, o papel era ali, ele produzia muito pouca energia, o papel era um condutor pobre, por isso que as tomadas são feitas de aço, não de papel e nem de plástico. Aí antes fez uma observação bem legal no primeiro comentário que ele fez, que ele acha que na época, né, eu fazia essa pergunta: quando é que a gente perde esse deslumbre com o real? E, né, na época ele respondeu que eu meio que já respondi. Nessas explicações que eu dava do que era o real, eu meio que já perdi esse encanto. Então, por isso, por que sim, por que não? Né? Porque um monte de contingência acontecendo faz a gente perder esse encanto. Né? A gente pode falar até de vida adulta, de futuro e de razão, né? E de essa mania de estar sempre pensando e falando. Eu diria Tom Zé, né? Todo compositor brasileiro é um complexado. Essa mania de falar tão sério e de amar tão sério e de cantar tão sério. Vai ser sério assim no inferno. Então, eu acho que o não por causa da seriedade, o sim por causa dessa procura constante. No final, o sermãozinho é também um pouco uma lupa, né? Um instrumento de investigação. Uma lupinha do real. Muito bom. O Arthur, uma lupinha do real. Mas aí, gente, e as impressões de vocês aí sobre... A gente combinou de conto por conto, né? Ou de geral, fala o que quiser aí. Já falei demais. Se puder, vou tentar pegar o gancho aí nessa fala para dizer que o livro ele é bem analógico, né? As experiências do livro são analógicas, são sensórias, né? A bicicleta, a moeda, a experiência lá do seu irmão, a motivação dele era muito mais sensitiva, de manusear as coisas, enquanto que a sua era de racionalizar e explicar aquilo. E aí eu ia te perguntar uma coisa, Igor. Não deixa de ser uma cena curiosa, um conteúdo que é tão analógico, mas que recebe toda uma tratativa tecnológica, né? O livro ele é tecnológico, é virtual. É um e-book. Como que você vê isso daí? Te incomoda de alguma forma? Para mim é uma coisa bem sintomática.
Não, eu também acho muito curioso isso. Ah, eu acho que tem uma abordagem meio antropofágica nesse sentido, de pegar um monte de referência, um negócio meio Chico Science que a gente já falou muitas vezes, né? De ir assimilando um monte de coisa e criar alguma coisa a partir daquilo, né? Então, antena na lama. Eu acho que esse livro é um exemplo muito bom dessa antena na lama, né? Ele fala de experiências sensoriais, meio que emergentes. O livro não é uma simulação da realidade, ele não é, quer dizer, o livro mas as histórias que ele conta não são histórias reais que aconteceram, né? Não é esse simulacro. E diferente do segundo livro, que ele acontece todo em conversas, né, do WhatsApp, e aí já tem outra significação. Mas como é? Interessante. O segundo é muito Quero ler, doido. Como é? quero ler, ainda não li o segundo, achei irado isso aí. É um livro que acontece todo no quarto, né? E eu me relaciono com pessoas do Sul, de São Paulo, dos Estados Unidos, nesse momento de pandemia. E também, né, o personagem passa por uma questão psiquiátrica, que foi o que fez minha revisora, a Amandinha, me indicar a Silvia Plath, a Redoma de Vidro, que também tem uma questão parecida, né? Com ela mais pesada, que envolve instituições psiquiátricas e tratamento de choque, né? Que no meu livro não tem muito isso. Mas era uma época diferente, né? Ela é nos anos 60, 50 e eu sou segunda década do século XXI. Mas eu vejo, de maneira geral, nessa confusão que é o século XXI. E esse negócio meio antropofágico de existir esse grande simulacro pálido do que é a experiência sensorial real. Mas eu acho que esse livro também é um lembrete, né? Eu acho que mais do que para falar da minha experiência, é para lembrar para todo mundo que tá lendo que se a gente desviar a atenção nossa para o que está acontecendo em volta, se a gente jogar o nosso corpo no mundo, meio que a realidade ela vai nos surpreender. Uhum. Então, mais do que a minha mensagem, é uma coisa até meio camusiana, né? No discurso dele no Nobel. No reduto, na solidão do reduto do trabalho e do silêncio, há um prisioneiro em silêncio que é esquecido. O papel do artista é lembrar. Eu acho que nesse sentido. Mas no meu livro não é tão nobre quanto o Camus falando do prisioneiro silencioso que não tem voz, mas numa questão existencial emergente de tem como ter uma experiência significativa com o que você já tem agora, sem consumir mais nada e sem ir atrás desses recursos consumistas e enfim. Mas acho que não sei se eu respondi. Mas muito legal a experiência de perguntar sobre meu livro. Massa, massa, massa. Acho que nem precisa também em todas responder, né? Às vezes. Massa. Vai continuar e terminar com a pergunta, né? E é isso aí. A pessoa da filosofia já. Mas aí, gente, mais impressões gerais. Vamos falar do primeiro conto do livro de uma vez? Querem falar impressões gerais depois dos contos? Como é que foi a experiência? Vou pegar carona nessa ideia inicial que você já trouxe da questão de prestar atenção, né? A questão de prestar atenção e essa outra, a questão do dever criança, acho que a gente conversa depois quando chegar no ponto do seu irmão. Que a gente com certeza vai falar disso em algum momento. Mas essa questão de prestar atenção, você falou, é uma coisa muito da psicologia e tal, que você está trazendo. É engraçado, cada pessoa que lê o teu livro, claro que vai vir com uma bagagem diferente, né? Você tem essa sua bagagem da psicologia, o Rolando vai ter a bagagem dele de cinema e história também, o Iandas também de psicologia, né? E eu da filosofia, e ao mesmo tempo também da literatura.
E a primeira coisa, quando você... Assim, eu reparei que isso está em todos os contos de alguma forma, essa questão de estar ali, né? A questão de prestar atenção, de tentar prestar atenção. E, ao mesmo tempo, também tentar resgatar. E Anderson também é cientista social. Não se esqueça, não vamos se esquecer que temos um gêniozinho aqui. Não nesse sentido. Mas eu estou aqui para falar de literatura, que na verdade é o que eu me sinto mais à vontade para conversar. Ele continua. Ele é da literatura também, então. Ele está fazendo, na verdade, ele é formado em ciências sociais e está fazendo psi, ou o inverso, né? Eu não lembro mais. São muitas faculdades. Qual que é a próxima, Hilda? É isso. Então, eu acho que a primeira coisa, quando a gente pensa nessa questão de prestar atenção, se eu, com a formação da filosofia, obviamente que a primeira coisa eu ia pensar, claro, na filosofia, de certa forma até na fenomenologia, que é esse movimento da filosofia, que também é muito estudado na psicologia, para quem está ouvindo e nunca ouviu falar, que é essa coisa da gente se encontrar com as experiências do mundo, né? Da gente voltar para as experiências terrenas. A gente já conversou sobre isso diversas vezes nesse podcast. Coxinhês. Coxinhas, a coxindade da parada e tal. Você tá ali junto com a coisa, você se mistura com a coisa e não existe depois e não existe eu. Existe a sua relação com a coisa. Eu acho que o seu livro todo tem muito isso. Mas uma outra coisa interessante, sem querer filosofar tanto, que é simples, eu acho que a gente vem com a coisa da filosofia, da fenomenologia, e bota esses nomes e tal, e aí psicologia. Mas, cara, uma coisa que eu parei, antes de ter feito filosofia, já é a segunda vez que eu mudo de ideia em relação a isso. Tem um tempo, acho que deve ter sido do ano retrasado, 2019, nem foi recente. 2019, eu tive contato com diários meus de quando eu era criança, tipo 11 anos, 12 anos. A gente tem esse negócio de vários diários. Eu tenho vários diários. E teve um fragmento de diário meu, aí, muito engraçado, que era uma folha inteira, não era nem uma folha, eram 2 folhas, né, frente e verso, eu descrevendo só o quanto eu estava feliz, porque eu tinha acertado na medida do cappuccino pronto. Sabe aquele pozinho de cappuccino que você comprava pronto? Eu nem sei se existe mais. E eu quase nunca podia comprar, porque era um negócio caro, eu achava super chique, hoje em dia deve ser até barato. Naquela época eu ficava, meu Deus, um cappuccino pronto. E aí eu reli essa parte, né, do meu diáriozinho e tal, eu toda feliz, só porque eu tinha acertado o ponto do cappuccino sem olhar, né? Tipo, ele tava perfeito, tava com sabor perfeito, e eu não tive que olhar o passo a passo e tal, e eu era muito pequenininha, sei lá, 11, 12 anos. E aí, 12 anos não tá tão pequena assim, já tá ali na pré-adolescência. E aí, quando eu li isso em 2019, eu falei, caraca, eu sempre quis fazer filosofia. Pô, tá vendo? Tá aí, ó, eu já filosofando sobre as paradas. Agora, eu acho que é o contrário. Eu acho que, na verdade, essa coisa de estar atento veio para mim primeiro e talvez venha, não sei se para as outras pessoas, mas para mim, através da literatura, cara. Através da escrita mesmo. Essa coisa de você escrever é você estar atento de alguma forma, né? Os escritores, os artistas estão atentos a alguma coisa ou estão querendo chamar nossa atenção para alguma coisa de alguma forma, não sei. Eu penso muito em Manuel Bandeira, não precisa nem ir muito longe, sabe? Tipo, Manuel Bandeira, que todo mundo sempre fala que eu tenho que ler, eu só li trechos do Manuel, nunca li, tipo, uma obra toda, vários poemas, aquela coisa de estudar na escola. Mas todo mundo sempre fala, porque eu gosto muito, já conversei com você me mandou algumas coisas suas antes de eu ler o seu livro inteiro, acho que alguns fragmentos, e eu falei, cara, eu gosto muito dessa coisa que é você fazer um inventário das coisas miúdas, né? E eu acho que esse livro todo é sobre isso, né? Sobre essas coisas miúdas, de alguma forma. E aí eu fico pensando muito na fenomenologia, sim, na filosofia, sim, também na psicologia, de repente, de onde, né, de se tratar realmente de você direcionar a sua atenção para as coisas, mas eu penso muito nessa simples atenção que tem o poeta, né? Que tem a pessoa que olha a vida de alguma forma. É simples, assim, é simples isso. E tem outro gancho, para eu ficar aqui eternamente falando, que combinou muito bem com a leitura do seu livro, é que eu li recentemente, né? Então, eu tô lendo um livro da Bell Hooks que se chama Tudo sobre o Amor, né? São vários ensaios dela sobre amor, porque esse meu curso de cinema, esse meu curso de cinema que vai rolar no sábado, a primeira aula eu não falo sobre isso, eu trago um pouco da história e tal, mas na segunda aula eu falo sobre outras políticas do amor, né? Como a gente pode trazer o amor para a revolução, porque ela diz, a Bell Hooks diz que
A Revolução Esqueceu do Amor. E aí, por que eu acho que... Eu estava lendo Bell Hooks, falando de amor, e combinou com o seu livro, né? Porque eu li Bell Hooks, logo depois eu li o seu livro. Ela estava falando exatamente o que você estava falando com o Anderson agora. Acho que você ou o Anderson falou, os dois se misturaram. Você falou muito dessa coisa da gente crescer realmente, ficar muito voltado para essa coisa racional, né? A gente perdeu o deslumbre de uma maneira simples, assim. É isso, a gente vai crescendo e os deslumbres vão caindo por terra de alguma maneira. A gente vai parando de acreditar em um monte de coisa. E aí, a Bell Hooks, nesse livro sobre o amor, ela já começa falando quão problemático foi, né, difícil foi para ela finalmente ser levada a sério e conseguir publicar esse livro sobre o amor, principalmente sendo uma mulher, né? Porque tem toda essa questão também de você achar que é isso que a gente tem que pensar com o cérebro e não com o coração. E a gente tem medo, a gente acha que é fraqueza, a gente está nesse momento de crise ainda até agora. Oh, meu Deus, que clichê que é falar de relação líquida, de amor líquido. A gente começou falando de Tinder aí, mas de certa forma a gente continua com essa trava, sabe? A gente continua com essa trava de ser muito cartesiano com tudo, não sei, de continuar achando que a gente só vai pensar com o cérebro e não com o coração. Eu anotei várias coisas sobre fenomenologia, Nietzsche, Deleuze, para começar esse papo sobre o seu livro. Em algum momento vou ter que falar de filosofia, mas para iniciar o primeiro comentário, eu queria fazer essa comparação legal de você e Bell Hooks, da sua fala inicial, né? Realmente será que de vez em quando a gente também não pode pensar com o coração? Será que isso não vai levar a gente para outros terrenos, né? Será que a gente está no século XXI, a gente se acha super evoluidão, né? Não acredito tanto nessa coisa de progresso. Todo mundo acha que tem esse problema, vocês também, essa coisa do progresso linear. Mas, enfim, queria deixar esse pensamento inicial aí, essa provocação muito simples, que não precisa de muita filosofia, que é só para a gente pensar no porquê que as nossas revoluções atuais esqueceram do amor e por que eu acho que o seu livro é tão importante. Porque eu acho que, de certa forma, passa uma mensagem dessa. Falei muito. Eu não sei. Eu me sinto honrado ser lembrado com a Bell Hooks, mas essa questão de pensar com o coração e pensar com o cérebro é uma coisa que eu não tenho resposta, não. A maneira mais honesta que eu posso responder é essa. Pelo que eu consigo, isso é massa, é o que Larissa falou, e pelo que eu consigo acompanhar da literatura, algumas coisas, eu acho que essa é a aposta essencial da literatura, né? Desde Homero, é só isso a literatura, né? Esse minimalismo e esse espaço de vulnerabilização, né? Que, em suma, é o que tem mais de humano, né? Um traço meio trágico. A gente que acha que meio que dá para fazer algumas escolhas racionais, né? Dá para dar algumas explicações para algumas coisas, bacana e até importante isso, né? Você vê que, por exemplo, tem vários conhecimentos que meio que dão uma racionalizada na coisa para a gente seguir, né? A vida e tal, mas pelo menos na minha ótica de leitor, eu acho que a literatura é essencialmente isso daí, uma espécie de estágio sensório-motor e que aposta mesmo nas coisas mínimas e cotidianas, desde as mais fantásticas, Senhor dos Anéis, até as mais que se dizem reais, né? Você vê que Igor falou que é um livro de histórias que aconteceram, né? Só que isso é muito curioso, né? Com a literatura, no fundo, nada acontece. O que você está escrevendo não acontece. Ela é uma vivência muito particular, né? Enfim, eu acho que essa é a aposta da literatura, esse drama cotidiano, minimalista e trágico, né? Em todos os livros eu consigo ver um pouco desse fio. Uma coisa que você falou, Anderson, que eu acho que é interessante estar pensando aqui, né? Normalmente a literatura ela é um termômetro
da angústia de determinado tempo, né? Então, tipo, é relevante de fato se é um Senhor dos Anéis ou um livro do Céline, do espaço na Primeira Guerra Mundial. Então, um fala da realidade do cara que viveu lá, não sei o que, né? E o outro é de um hobbit, sei lá. Fato é que, tipo, existe um ambiente que gera debates em comum, né? Que dá para você trazer entre duas literaturas da mesma época, porque tem questões em comum, né? E depois esse negócio muito particular, um negócio muito crítico. Você também, você vai pro Homero, né? Tipo, esse contraste entre, tipo, o objeto da retratação da literatura, acho que é o menos importante. Se a história é real ou não, né? Tipo, ninguém lê Capote porque a história que o Capote tá contando é real, né? Tipo, sei lá, Hunter Thompson. Ninguém lê Hunter Thompson pelo jornalismo que ele faz, tá ligado? Tipo, nesse sentido, né? Mas aí, por que eu falei isso? De forma até excessivamente longa e exemplificada, né? Mas é mais pra quem tá ouvindo. Porque, tipo, uma coisa que eu consigo enxergar contraste. Eu tava mexendo hoje, fiz um vídeo hoje, lancei um vídeo hoje sobre Ragnarok. Ragnarok é um texto meio cristão, na real, inventado em cima de umas lendas dos pagãos, né? E as coisas que a literatura fala na época, então, tipo, sei lá, a Edda, que foi escrita em uma época, é muito carregada de valores monásticos, porque quem escreviam eram os monges copistas, cristãos, estavam contando aquelas histórias. Então, tem a voz que conta, que dá o significado, né? E aí, eu vejo um contraste muito grande entre o que eu, tipo, tenho visto de literatura, entre as coisas que me interessaram em escrever, né? Ou, tipo, te interessaram em escrever. O objeto, mudando ou não, tipo, as intenções hoje são muito mais voltadas para uma experiência de real sutil, menor e esvaziado do que antes, né? Então, sei lá, por exemplo, você pega um escritor realista, você vai pegar um cara como... Tolstói é realismo russo, um cara como Tolstói. O Tolstói, ele tenta colocar todas aquelas questões, mas ele tem uma intenção racionalizante em cima daquilo que ele está retratando, certo? Porque a angústia daquele tempo, pelo menos para eles, né, ele que também foi anarquista, não sei o que, né, já era um sujeito politizado mesmo numa Rússia agrária quase medieval, olhando, né, em termos de ambiente político, um czarismo, não sei o que, né? Tipo, você vê ali a intenção que, tipo, a fuga na racionalidade, e a angústia tá no que é obscuro, né? E, enfim, tipo, com esse seu texto é o oposto, né? Porque a racionalidade é o que angustia, né? A obrigação da racionalidade diante de toda a observação do mundo. E aí você olha para onde não tem essa racionalidade imputada já, o filtro da racionalidade na frente dos olhos, que é uma criança, né? Toda a latência dela de brincar, descobrir, olhar e pegar o manjericão, né? Tipo, porque você não pega o manjericão. Você talvez analise as propriedades fisiológicas do manjericão. Você lembra que o manjericão é bom para aquela receita, né? Já tem o uso, medidas, você já sabe o cheiro e tal. Mas, tipo, a ideia de colocar, experiência de você colocar um manjericão numa água para olhar, é irracional. Você colar o palito não, o palito do catavento, na verdade, é racional. Isso não é mecanicamente... tipo, precisa errar para entender que mecanicamente precisava botar um negócio para fazer o negócio rodar. Mas, tipo, a rigor é o resgate dessa experiência não permeada por uma racionalidade compulsória, que já é muito introjetada na gente. E que a gente acaba tendo que fugir dessa racionalidade, porque é isso, porque o nosso tempo é racionalizado. Porque o nosso trabalho, o nosso tempo de trabalho, a gente serve para um outro, é racionalizado de uma forma que faz uma conta que ele ganha mais que a gente. Enfim, várias coisas são racionalizadas, matematizadas, quantificáveis. Mas a experiência do sermão evangélico não é quantificável. Então, a gente acaba buscando muitas vezes na literatura não é nem um retorno ao real. É talvez uma experiência menos carregada de real, né? Tipo, talvez um real menos carregado pela racionalização imposta na gente, os quadrados que nos seguram em volta da tela, né? E, tipo, o legal dessa coisa da bicicleta, eu vou dar um exemplo, eu lembrei do seu texto,
porque eu tava passando os dias lá com meus avós, né? E eu saí de casa pra fumar um cigarro, tá ligado? E, tipo, meu avô teve câncer, então eu não fumo cigarro na frente dele. São os motivos pelos quais raramente eu sou visto fumando em podcast também. Ou qualquer coisa. Aí, tipo, eu não conto pro meu avô que eu fumo. Aí, desde que eu parei de fumar a primeira vez. Essa que é o pior de tudo. Mas, enfim, eu tava na frente de casa fumando um cigarro. Tem 2 casas pra lá. E aí, uma criança veio num puta de um pau de bicicleta. Por isso que eu lembrei dessa outra bicicleta, criança. Aí, tipo, passou por mim umas 2 vezes. Eu reparei que tava sem a rodinha na bicicleta, certo? E aí eu falei, cara, com a cidade, que eu devia ter uns 5, 6 anos, eu andava de rodinha na bicicleta. Eu pensei nisso, né? Falei, será que eu andava de rodinha de bicicleta? Será que eu precisava andar com a rodinha de bicicleta? E aí o moleque voltou, tava brincando com outras 3 crianças, tinha um adulto, que eu não sei quem que era, se era tio, enfim. E aí na terceira disparada, vamos vendo um baita pau, e aí abriu os braços, com o guidão solto, tá ligado? Exatamente na minha frente. Eu praticamente engoli o cigarro de susto, porque se esborrachou, se fodeu inteiro no chão. Eu falei, caralho, isso aqui. Aí eu cheguei e saí correndo. Aí eu eu tava sem máscara na hora, né? Porque eu tava frente de casa, vazia. Aí eu botei o rosto coberto, assim, cheguei perto da criança, eu ter matado a criança do coração, né? Pra cima. Aí eu cheguei lá assim, falei, você tá bem? Isso aqui, eu levantei. Falei pro moleque, falei, você tá bem, mano? E aí tô bem, todo fudido. Quando tá bem porra nenhuma, tá ligado? Se fudeu inteiro, que botou uma puta de um rola no chão. Aí eu falei assim, você tá bem, mano? E aí o moleque olhou assim, não, eu tô bem. Aí ele tentou levantar a bicicleta, não conseguiu, eu levantei a bicicleta dele, botei no lugar, assim, mas tudo parecia de brinquedo, era muito pequeno, uma pessoa pequena, com bicicleta pequena. E aí eu botei a bicicleta assim, o moleque subiu na bicicleta e saiu um puta de um pau de novo. Eu falei, caralho, mano, é por isso que ele não usa rodinha. Precisa de rodinha, tá ligado? Esse moleque não precisa de rodinha. Porque ele pode se esborrachar 400 vezes. Que ele não vai deixar de andar de bicicleta 1 segundo por causa disso, ele aprendeu muito rápido na bicicleta, tá ligado? E aí eu pensei, porra, mano, tipo, tem algumas coisas. Eu tava mó chateado com umas coisas que acontecido com uma avó, não sei o que e tal. Eu falei, pô, às vezes, tipo, facilitar quem tá precisando de rodinha sou eu. Isso é uma fita assim, sabe? Uma coisa, tipo, meio que um sitezinho, né? Tipo, porque eu me fudi inteiro, mas, tipo, tô, tipo, com umas coisas, tipo, às vezes você se trava pra ir pra frente, pra fazer outras coisas que são necessárias, né? Tipo, essa ideia essa reciclagem instantânea que fez. Isso é uma experiência racional com relação a experiências que eu tinha tido. Eu nunca teria a capacidade de ter esse insight sozinho se eu não estivesse olhando e visse essa cena. Então, a realidade, às vezes, é didática. Só que a realidade racionalizada, não. Quando você tem que ficar X período fora da sua casa, dentro da sua casa, isso vai, tipo, apagando essas provocações naturais do real, certo? Isso empobrece a gente, né? Só que também, se você não tem o aparato, né, a capacidade de estudar e ler outras coisas, para você conseguir fazer sentido dessa realidade que, tipo, entregue, né, de fato, que você também precisa de outras coisas. E aí a impressão é essa, tipo, você já está com todos os aparatos carregados, já tem uma mochila de conceitos ultra pesada em volta nas suas costas, né? E aí a busca do livro, né, um retorno a essa experiência do real que está fora do relógio e do planejamento, né? Essa espontaneidade do real que a gente hoje em dia não tem mais tanto, né? Então, tipo, o deslumbre técnico da racionalização de você explicar por que que o primo Basílio é cuzão, tipo, por que as pessoas estão se matando dentro da mina, tá ligado? Esse intuito de racionalização já não faz mais sentido. Essas buscas aí, já, tipo, a gente até sabe que normalmente elas dão resultados merda, assim, no fundo, né? Aí a gente olha agora e fala assim, tá, quem tá fazendo literatura hoje, né? Essa já é outra busca, né? Talvez seja uma espécie de uma resposta também à experiência do isolamento, o fato de que você teve suas relações durante muito tempo mais isoladas, você que já era um cara dado ao isolamento, né? E aí, tipo, quando você vai produzir essa literatura que você precisava descarregar do seu peito,
é justamente uma literatura que fala de tudo, menos do quarto que você de fato estava isolado, pelo menos no primeiro livro, né? É interessante essa relação de contraste, tipo, do que é urgente. O urgente, muitas vezes, que a gente tem pouco, né? Essas interações preciosas, como as do manjericão, por exemplo, das bicicletas, etc. Eu tô dizendo isso. Faz sentido? Muita coisa, né? Mas eu acho que tem uns pontos interessantes. Eu acho que a primeira questão não sei se foi o Ian que falou, mas da provocação como vulnerabilidade. Isso eu acho uma coisa legal. Porque eu acho que isso eu conversei com o Antídoto tem um tempão, né? Mas o papel do provocador, por muito tempo, foi destruir as coisas. Papel destrutivo mesmo, mas hoje eu vejo esse papel da provocação além desse destruir, e talvez mais no sentido de sacudir de uma maneira muito específica, que é você estando vulnerável, no sentido de que você é uma pessoa falível e você afirma isso. Eu acho que o papel da provocação é justamente afirmar essas coisas indesejáveis, mas que, como a gente está falando aqui, são componentes essenciais de nossa experiência, nossa, nossa experiência ótima na Terra, no sentido de que, sei lá, quando você quando Desculpa. nossa, a cara que o o Holanda fez foi muito boa. Mas no sentido de quando a gente está em experiências super felizes, não é quando a gente está seguindo regras, não é quando a gente está seguindo manuais ou padrões, vamos dizer assim, mas quando a gente está exercendo essas coisas que são meio irracionais, né? Quando a gente está exercendo o eu, a gente fica empolgado, não conversa de fuder assim, você quer falar alto, você quer até romper essas coisas meio racionalizantes. Então, nesse sentido, você vai se tornar um pouco vulnerável, né? E eu acho que o livro é um pouco a provocação nesse sentido, porque tem essa exposição da vulnerabilidade, exposição do erro. Isso por si só já é bem provocativo. Outra coisa é que, voltando mais, eu acho que quando a gente vai falar assim de experiência da gente vivendo aqui, eu tenho a impressão que tem uma disputa de narrativas, no sentido de que, trazendo para a psicologia, por exemplo, hoje a terapia que a gente mais tem evidência experimental é a TCC, né? E para depressão, para ansiedade, para borderline, para um monte de coisa. E ela funciona numa base meio que racionalizadora, no sentido de que você vai é, reestruturar crenças irracionais. Olha que coisa sutil, né? É, é uma coisa mais racionalista, vamos dizer assim, e tá com essas evidências experimentais. Só que se a gente vê, como eu falei, né, eu acho que tem uma disputa e a gente não sabe direito ainda o que provavelmente vai ser uma grande bagunça, né? Garrafa pequena, mano. Desculpa. Eu não me contive. Muito séria, eu não tô conseguindo. Ó, garrafão. Mas tudo bem, continua. Uma coisa linda Desculpa aí. A garrafa deu uma distraída. Sim, mas eu estava dizendo que, por outro lado, a gente tem uma narrativa sobre essa experiência ótima humana que está no sentido desse negócio meio irracional, né? Então, se a gente pegar o abecedário do Deleuze, né? A gente é feliz quando a gente é demente, quando a gente é irracional, quando a gente pula e grita, né? E aí tem uns meio termos, eu acho, e tal, e aí a gente está tendo a revolução agora dos psicodélicos, né? Que a gente não está nessa racionalidade instrumental. Isso é uma coisa interessante. E eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que tem essa disputa de narrativa de razão, desrazão. Mas investigação, né? Tô ainda nesse processo de investigação, mas eu sei que tenho claro para mim que em momentos que eu estou empolgado, em momentos que eu me sinto vivo.
né? E que a felicidade ela não é pragmática, né? Pragmática num sentido mais utilitarista que a gente usa aí na ciência. Gostei disso, inclusive. Cara, eu anotei vários pedacinhos. Eu não tô achando, porque eu não tô no meu computador, mas eu anotei várias frases, assim, eu fiquei, ai, nossa, que eu queria comentar em algum momento. E tem um momento que você fala disso, né? Que você está interessado nas coisas inúteis. Isso é muito alguém... Parece, aí eu já venho com a filosofia, né? Parece até alguém de filosofia falando, ou de psicologia também, né? Tudo a ver, de certa forma. Antes de entrar nesse ponto, que a gente nem entrou, a gente, na verdade, está falando de tudo, né? Mas eu gosto assim também. Eu gosto assim também. É fenomenologia pura. Pneu da bicicleta. Um outro papo que a gente teve em um outro podcast, que o Yanderson vai adorar, porque o Yanderson adora o Bruno Latour. Que o Bruno Latour está sempre falando isso, né? Que o homem branco tem a língua bifurcada, né? A gente é muito contraditório. Você acabou de falar que, ao mesmo tempo que, claro, a gente está caminhando, você falou que tem essa disputa também ainda, né? Dentro da psicologia. Eu não conheço tanto, mas eu sei que tem, né? Entre a galera de TCC, entre, enfim, outros tipos de pensamento. Mas é isso, eu fico pensando, a gente está nessa nova era aí, desconstruída, que a gente usa aí esse desconstruído aí, que começou muito tempo lá atrás, que nem tem tanto tempo assim, porque o Derrida morreu lá em 2004, né? Então, é um filósofo super contemporâneo, de certa forma. Mas eu fico pensando em como a gente realmente continua com essa incoerência. E tudo bem, né? Ser humano é ser incoerente, então... Mas a gente não assume isso. Ao mesmo tempo que a gente está nessa era tentando se instrumentalizar menos, a gente continua no maior momento da astrologia, com todo respeito à astrologia. Me amarro, hein, galera que está ouvindo aí no podcast. Não entendo muito, mas eu acho interessante. Eu sei que é uma ciência, que pessoas estudam, que existem pessoas sérias. Eu só estou dizendo que algumas pessoas que não estudam, que não são essas pessoas sérias, que também não poderia ser eu, porque eu não estudo, às vezes levam isso num nível, assim, por exemplo, num nível popular, de se apegar muito à personalidade, justo no momento em que a gente está com tantas teorias anti-personalidade ao mesmo tempo. Será que existe algo como personalidade, né? Com certeza. Essa relação é muito boa. É verdade. Não é? É verdade, porque o troço te oferece aí um pacote com os seus traços que são seus porque você nasceu e daquele dia, papai, então te deu uma personalidade. Pra gente que flutua num mundo de personalidade faz menos sentido, dá uma segurança. Faz todo sentido isso que você tá falando. Faz muito sentido. Nossa. Muito bom. Muito bom. E conversa com... Não é exatamente sobre isso aquele conto, mas esse daí eu acho que é um dos meus favoritos. Que você fala que o que estar vivo é querer ser diferente. Estar vivo quer ser diferente. Eu acho que vivo quer ser diferente. Tô até gripado aqui. Esse é o segundo conto. É o segundo, né? Que é mais um grito, né? Um monólogo shakespeariano. É um monólogo, eu achei. Para mim que a vida não é apenas difícil, ela é diferente. Por isso eu tive diferença aos mortos. Pois se estou vivo, quero ser diferente. E encaro esse caos com deslumbre, fúria e suor. Essa passagem é... Nossa, eu Igor, voltei à vida aí, quando eu li esse negócio aí todo, eu falei, meu Deus, a identificação bateu para todos nós, eu imagino. Acho que o mais legal desse livro todo é isso, né? Você tem esse estilo de escrita muito que a gente está aqui o tempo todo falando dessa coisa da realidade, das coisas miúdas, e ao mesmo tempo desse saudosismo dessa realidade que quase que a gente não tem mais, né? Por causa desse momento que a gente está aqui, inclusive, passando agora, todo mundo... Quer dizer, mesmo antes da pandemia, a gente já se encontrava através de videoconferência, porque cada um aqui mora num estado diferente. Então, tem que ter esse movimento antropofágico que você faz, sim, que você anunciou no início. Eu já estava me perdendo no que eu ia falar, mas lembrei. Cara, esse seu monólogo, esse teu grito todo, essa coisa de que o que está vivo quer ser diferente, né? Cara, aquilo ali para mim é como eu posso dizer, um tratado sobre a natureza humana. Caralho! Eu acho que tá, só que de uma forma assim, muito
Eu acho que é o que o Bergson estava tentando dizer, o que o Derrida estava tentando dizer, e você colocou no monólogo, entendeu? Sem precisar teorizar nada, você só jogou assim, toma aí, é isso aí. E aí, o seu jeito de escrever também me lembra muito um cara que eu gosto muito. Não sei se ele já foi cancelado, eu não sei mais quem foi cancelado. Homens brancos, cara, é impossível a gente confiar neles por muito tempo. Então eles vão ser cancelados em algum momento. Mas me lembrou o Jack, né? Eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas é Kerouac que eu falo no meu português. Que massa. O Jack Kerouac. Eu me recordo dele quando eu leio suas coisas. Eu acho que tem essa fluidez, porque o Jack falava isso, cara, só escreve. Total. Me lembro muito dele, sabe? Tem essa fenomenologia que está acontecendo. E, cara, tem uma coisa na escrita que eu não sei se... Aí agora é uma curiosidade, momento perguntas. Eu imagino o seu processo de criação, mas eu não sei se é desse jeito. Aí você me diz. Você vai falar um pouco do seu processo de criação. Tem uma coisa que eu gosto muito. Eu estou num clubinho de escrita. Não é um clubinho de escrita. Na verdade, é um projeto de livro com 2 amigos. Eu te falei por alto, eu acho. E aí, toda semana a gente escreve basicamente uma carta meio diário, assim, enfim, cada um escreve uma coisa, a gente nem sabe se vai virar livro ou não. É uma coisa que a gente queria fazer já entre a gente, que inclusive eu espero que em algum momento a gente faça. Rolando e Anderson, o Igor, eu também. E eu comentei disso porque eu não tinha tempo para participar de nada, assim como finalmente estou aqui participando desse podcast, eu nunca tinha tempo. E aí eu falei, cara, eu não sei se eu vou ter tempo de escrever toda semana um textinho e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, é isso, eu vou sentar e vou escrever. Então eu me forcei, isso é legal porque eu tô me forçando. Me parece que você tem um pouco dessa fenomenologia, de sentar, que essa coisa da aparição, que é uma coisa que eu ouvi falar em um seminário sobre Marguerite Duras, que é outra escritora aí vietnamita, nasceu no Vietnã, mas todo mundo chama ela de francesa, porque é filha de franceses. Mas ela, toda a obra dela, eu acho que é um estudo sobre filosofia da diferença, filosofia da destruição ou da desconstrução também, da memória, do esquecimento. Eu acho que também me lembra um pouco, de alguma forma, a atmosfera da sua escrita também, o medo do esquecimento, né? Pelo menos, enfim, é o que parece logo no começo. Eu estou me enrolando muito e dando muita volta para perguntar se quando você escreve, você está nesse estado de aparição. Porque tem uma coisa na escrita que me encanta, que eu quero aprender um dia, talvez eu estude para isso. Quando eu sento, eu escrevo, eu não penso muito. Porque se eu pensar, eu não escrevo. Eu sento, escrevo e depois eu vejo... Deu, entendeu? Ih, deu. Meu irmão entrou aqui e apagou a luz. Ó, Desculpa, você querer dar desculpa. Tá bem, não tem problema. Vai dormir já? Vai dormir já? Não. Tá bem. Tá, tchau. Lara, eu não ouvi o término da pergunta por conta desse acontecimento metalinguístico aqui. Eu amo esse podcast. Ô, Lari, já que o Igor voltou aí, eu acho que é os Subterrâneos que o Jack Kerouac escreveu numa sentada. Eu não sei se o Jack 14 horas escrevendo. Mas eu faço isso que você não faz. Eu acho irado, tu sentar... Eu não sei, me pareceu isso. Aí você me diz no seu processo criativo, se você sentou e escreveu. Ou se você emendou muito, como é que foi. Ou você sentou, escreveu e depois você revisou também e tal. Como é que foi? Tá, primeira coisa, você falou do saudosismo, né, nessa realidade, me lembrou a Gal, né? Eu, você, nós dois, já temos um passado, meu amor. Música que eu acho maravilhosa, né? Eu, você, depois, quarta-feira de cinzas no país, e as notas dissonantes se integraram ao som dos imbecis. Sim, você, nós dois, já temos um passado, meu amor. A bossa, fossa, nossa grande dor, como 2 quadradões. Lobo, lobo, bobo. Acho que essa música fala um pouco com o livro também, incrível. Que é do Caetano, inclusive, que a Gal canta. Você falou do Kerouac, eu nunca li o Kerouac, eu já li o Jack London, também é incrível. Do Kerouac tem uma música que inspirou uma canção que o Cazuza canta, que é Só as Mães São Felizes. É uma música incrível, né? E que esse grande impulso à música, né? Um monte de coisa ali acontecendo. Sobre o processo de escrita, o meu processo é justamente esse mesmo.
esse livro, hoje, relendo com mais cautela, eu vi que passou muita coisinha assim boba, de erro mesmo, que eu no tesão ali de fazer, né? Sentei, escrevi, fiz e já fui postando, não pensei muito não. Com esse é um livro curtinho. Ele eu acho que eu sentei, tipo, cada vez que sentei, escrevi um conto. Eu sou assim, eu tô ali com um negócio quase espiritual ali, eu sei que vou escrever uma coisa ali. Tem um negócio que vem em mim, né, como se a palavra É, viesse em minha mão. parece que baixa um É, negócio. é um negócio muito doido. Com São as outro, musas. como é? São as musas. Não sei. Com música eu também sou assim, né? Tenho muita música e tal. Não gravo a maioria delas, mas meu processo é assim, o segundo livro, que é um processo inverso, né? Do quarto para o mundo, né? Esse é do o mundo para o quarto. É um livro de umas 100 páginas e eu parei para sentar assim umas 3 vezes, né? E escrevi, né? Aí a Amanda revisou. Eu não curto revisar, não, acho meio broxante. Mas minha experiência é essa, né? E hoje eu tô na fase de querer me calar um pouco. Eu acho que eu tô falando demais e eu sinto um grande vazio, assim. Parece que eu não tenho nada para dizer. E aí, quanto menos eu tenho para falar, mais eu grito. Não sei se dá para entender a sensação. Como se eu gritar fosse preencher algo dentro de mim. Aí, eu tô com vontade mais de me calar por agora. Mas ainda tô. E acho que né, no monólogo eu falo, não sei se eu falo, mas falo que dentro de mim tem um grande não sei, e é difícil de navegar, e quem passou por lá se perdeu e morreu, mas os que saíram vivos saíram com braços fortes e abertos ao novo. E eu acho que é um pouco esse processo intensamente caótico. Primeiro que eu falei do lembrete, né? E o segundo, que eu acho que é o papel do artista mesmo, de despertar. Eu acho que esse monólogo é uma coisa de despertar mesmo, né? Mas eu não sei falar muito sobre ele, porque é uma coisa assim meio. Não sou muito avesso à metafísica, nem coisas transcendentais, mas é uma coisa muito estranha. É transracional, assim, no sentido de acontece, e eu sabia que ia acontecer, eu tinha esse pressentimento, e aí eu sento e acontece mesmo, como se eu tivesse uma pré-cognição. É muito doido esse negócio da arte no geral, Isso é né? muito doido. Rolando Isso é é muito assim, doido. e Anderson é assim também, gente? Eu até cortei o Rolando, desculpa, que você falou alguma coisa do Jack, eu acho. Do Ah, livro não. Não, seu. então, que eu lembrei agora, que eu li um livro uma vez do Jack Kerouac, que na introdução falava que ele tinha escrito isso, tipo, numa sentada de coisa de 10, 12 horas escrevendo, uma coisa assim. Posso ter errado, se eu não me engano, é o Subterrâneo. Ou Tristeza, eu não sei qual dos dois. Ai, Mas, eu gosto dele. eu vou te falar, eu tenho uma relação dúbia com o Jack Kerouac. Eu gosto muito dos Beatniks, mas eu gosto mais do Ginsberg, né? Mas, tipo, ele coisas do Kerouac que eu achei fantásticas e coisas do Kerouac que eu detestei. Esse Subterrâneo eu detestei. Eu Nossa, eu adorei Tristeza. Tá ligado? Adorei queria ler Tristeza. essa. Não, e é curtinho também, coisa muito rápida, né? Mas perguntou de processo criativo, como é que é o processo criativo? O processo criativo, eu normalmente penso uma coisa, tipo, normalmente eu tô tipo, nos espaços de intervalo, sabe? Então, tipo, eu terminei uma atividade, eu tenho outra atividade, eu tô caminhando de um lugar para o outro, ou, sei lá, eu deitei por um segundo, não quero mexer no celular, né? Ficar tela na cara, coisa assim. E aí, tipo, surge uma ideia, aí tem uma ideia que eu acho interessante, e eu anoto ela e falo, puta, isso super podia virar um texto depois, sabe? A história que eu contei para vocês, por exemplo, que estão andando no capote de bicicleta, foi umas coisas que, tipo, na hora eu não pensei que seria bom escrever, mas depois eu pensei nisso e falei, puta, essa história, por exemplo, é legal de escrever. E aí, para escrever, eu nunca tenho uma oportunidade
de tirar um dia para ficar escrevendo. E mesmo quando eu tinha, a menos se fosse um trampo, tipo um roteiro que eu tinha que escrever na faculdade, alguma coisa assim, de ficção, né? Eu nunca fiz o processo criativo de forma muito articulada. Era também muito no sentar. Eu tinha as ideias do negócio, sentava, escrevia, depois ficava um tempão reparando o texto, sabe? Tipo, mexendo aqui, mexendo ali, passou o papel, mas é bem, não pode pegar, mas ficou bem orgânico, tá ligado? Jorge, ficou bem orgânico. Tipo, é um negócio, tipo, você sai e faz. Mas eu tenho uma teoria a respeito disso, na verdade. Eu acho que a gente só tem essas oportunidades para escrever porque a gente está sempre fudido de tempo. Então, como a gente está sempre fudido de tempo, a gente não tem tempo de ter um processo criativo saudável, então a gente tem que vomitar o nosso texto quando ele aparece, antes que ele vá embora e nunca mais volte. Parece que É, vai essa voar. é a impressão que eu tenho, é assim que eu me sinto. Eu preciso dizer isso antes que eu não tenha mais palavras, tá ligado? E depois vai embora. Depois, Depois vai embora. Eu tenho centenas de ideias que, puta, eu anotei, não usei, e agora elas não fazem mais cor pra mim, tá ligado? Ela só é bonita quando ela fica feita. Porque só a ideia, distanciada do momento que você sentiu aquilo, sem a memória, fudeu. Né? Um pouco isso, assim. Tipo, não tem como... O texto é você escrevendo como você se sentiu, mas para você conseguir escrever como você se sentiu, tem que escrever direito. Eu não consigo escrever um resumo para mim mesmo do que eu senti naquela hora para escrever um texto sobre uma coisa, de forma que fique realmente bom. Eu já tentei. Tenho centenas de caderninhos, estou com aqui, ó. Tipo, eu escrevo umas letras miúdas que dá ódio de escrever, de ler. Aí eu escrevo e nunca mais vai ser tocado, porque tá, tipo, escrito com pressa, tá ligado? Mas é isso. O processo criativo é sentar e escrever na hora, exceto quando eu preciso. Mas mesmo no vídeo de revisão, sei lá, hoje eu tô escrevendo sobre o Salazar, tá ligado? Eu acho que eu preciso lembrar o Brasil um pouco o que é a experiência de um ditador. Então, às vezes, eu solto um ditadorzinho, assim, ó. Ultraconservador, assim, na timeline pessoal, quando eu posso, né? E aí, tipo, cara, normalmente, tipo, a partir do texto, eu fico, puta, vou ter que fazer agora o texto, vou ter que pesquisar pra caralho. Tem dia que você fala, nossa, mano, eu peguei e escrevi uns 5 páginas muito rápido, tá ligado? E, tipo, foi porque eu tava com aquele momento de inspiração, porque eu queria dizer aquilo. Né? Então, tipo, mesmo quando não é um texto ultra pessoal, que é o que a gente quer quando a gente vai escrever pra gente, né? A gente tipo, publica, não tem publicação constante, certo? Esses livros acabam sendo muito para nós. Esse livro da bicicleta é um momento de intimidade do Igor com ele mesmo, com as miudezas da vida que ele achou interessante, então ele compartilhou. Né? Mas aí quando a gente tem que escrever uma outra coisa, também necessita de ter essa intenção, de ter essa vontade, sabe? Então eu escrevo toda semana alguma coisa, né, desses roteiros e tal. E eu sei como fica diferente quando eu quero dizer o que eu tenho a dizer, né? E não é fácil sempre ter algo a dizer. E você que trabalha com isso, né? Difícil. Então aí eu tento, tipo, aproveitar os momentos em que eu sinto meio que você fala, não, puta, agora vai ser uma hora que se você tá pra escrever, eu vou produzir pra caralho. Aí eu tento colocar nessa hora. Mas não dá. Por exemplo, a gente tem marcado ali aquela reunião do roteiro lá sobre a Joana d'Arc. Tipo, a gente vai ter reunião, vai ter as ideias, não sei o que lá. A gente vai ter que escrever rapidão, senão a gente vai morrer. Nem todas as ideias da última reunião que a gente teve sobre a Joana d'Arc. Isso você quer? Lembra? Tá ligado? Eu não lembro. E, aliás, eu tenho uma ideia aqui, que eu estava conversando. Né? Eu tô querendo... racionalização, ó. Eu tô querendo, tipo, aproveitar, porque eu descobri que tudo que você coloca de pergunta no YouTube, né, coisas muito essenciais, gera uma quantidade de visualizações muito interessante. Aí eu queria propor aqui, um trabalho a 4 mãos, de fazer um vídeo sobre o que é felicidade. Só que aí, tipo, pegar um vídeo e falar assim, tipo, pensar qual que vai ser a abordagem, né? Porque tem um sentido fisiológico de felicidade, né? Tem as implicações da ideia de felicidade contemporânea que a gente tem hoje em dia, né? Existe uma discussão histórica, filosófica, que a Larissa conhece muito bem, sobre a ideia de felicidade na filosofia, né? Porque as pessoas pensavam por felicidade no começo. Vocês são os dois da psicologia e uma da psicologia e das ciências sociais, deve ter algo a dizer sobre felicidade, com certeza. O que vocês acham de escrever um texto?
escreve um texto, Eu acho da hora. a gente faz tipo uma macro collab, assim, tá ligado? A 4 vozes de 4 estados. O que vocês acham? Maravilhoso. O que é felicidade? Iguinho inspirando a gente aí, com a veia Igual que- da... Igual que a gente pode fazer com calma também. Porque eu acho que isso é um vídeo para entrar no meio dos outros vídeos, porque porque eu tenho que fazer séries, né? Por causa do YouTube, porque senão o YouTube fode o meu algoritmo mais do que já é fudido. Então, tipo, eu vou falar aí do Salazar, vou ter que arrumar alguma outra porra sobre ditadura, porque senão vai ficar, tipo... Aí depois eu vou fazer uma série sobre a China, que é um troço público que tá pedindo muito. Mas no meio, entre a série da China, dá pra jogar, tipo, um que é felicidade. Imagina só. Mas é um negócio interessante, porque eu não tenho a menor ideia de como responder se alguém perguntar o que é felicidade. O que você responde? 3 horas e não vou responder nada. Vou só jogar. É o que muito o Igor difícil diz, falar de uma coisa que não grande existe não em sei. si. Como é, E Ian? aí, Anderson, o que é felicidade? Falar de algo que não existe em si mesmo geralmente dá uma boa conversa. Uhum. É isso. Mas eu queria pegar o gancho de Larissa e falar que o Kerouac eu já li o Na Estrada e eu acho que é o livro que mais entrou numa espécie de cultura da época, né? Enganjou várias coisas. Essa ideia de espírito, né? Os alemães entendem muito isso, espírito como cultura, né? E né, aí, a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? A cultura do capitalismo, só para lembrar do Weber mesmo. E o Kerouac, meio que eu gosto muito, sou meio suspeito para falar, mas é um livro que foi divagando o século XX inteiro e você vai falar aqui no Recife, né? O Mangue Beat não é à toa, né? E, enfim, e resiste até hoje. Hoje a gente está falando, inclusive, de psicodélicos, né? Que tem toda uma nomenclatura mais racional de plantas enteógenas, né? Mas isso porque meio que a ciência meio que está tentando se desgarrar dessa ideia do psicodélico que ficou tão marcado nessa geração Outra cultura. irresponsável, entre aspas, né? Criaram essa exclusividade, né, para os psicodélicos nos anos 60. Inventaram isso. Era uma política de governo, né, nos Estados Unidos. Bem clara isso. Macartismo na época, né? Tem presidente que até pagou algumas pessoas para pesquisarem motivos para as pessoas não usarem e pagava jornalistas para escrever mal, né, falar mal dos psicodélicos que eram usados. Várias coisas nos anos 60. Era uma guerra mesmo. A maconha, por exemplo, nos Estados Unidos, olha que interessante. Foi um jeito... Sabe o cara do avião, do Aviador, aquele filme que eu acho que é o DiCaprio? Que era um cara mó inteligente, super rico, aí tipo, um filme mostrando a vida deles, porque ele também era doidão, assim, né? Tipo, com limpeza. Enfim, o cara fazia também vários aviões. Esse cara inventou o Lycra, né? Da fibra Lycra, que perto de uma blusa de algodão feito de creme, né? É um tecido merda, é um tecido sintético, né? Foi o que o cara inventou. E na época, fazia pouco tempo que tinha sido proibido, tinha desproibido a bebida alcoólica nos Estados Unidos. Tinha vários policiais que estavam a perder emprego, porque todo um departamento, toda uma constituição de coisas, porque e eles falaram, puta, a gente tem que decidir alguma coisa para proibir, né? E aí eles pensaram, bom, esse cara conversou com eles, tem tipo, não é que é tipo, eu não tenho aqui a bibliografia de isso, a história é muito legal, vale a pena pesquisar depois. E ele fez um acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, assim, eles proibiram os cannabis, porque, tipo, o cânhamo ia dar muito menos dinheiro para ele, então ele deu um jeito de, tipo, proibir essa fibra, para emplacar no mercado com o Lycra, e ao mesmo tempo eles conseguiram reapropriar um departamento de polícia para poder uma droga que na época só era usada por quem tocava jazz, por negros, né? Então eles falam assim, bom, agora que a gente legalizou essa droga de branco aqui, vamos pegar essa droga que os negros usam, vamos proibir, botar a polícia para bater neles e ainda dar dinheiro para esse cara mega bilionário aqui. A política norte-americana, especificamente contra o cannabis, ela é uma mistura de, como tudo nos Estados Unidos, é uma mistura de política racial
com um oportunismo monopolista de bilionário. Tipo, não existiu uma argumentação científica, mas na época e por muito tempo se produziam vários filmes engraçadíssimos de pessoas, tipo, fumando maconha matando gente. Porque era isso. A partir daí vira uma lógica, você criar conteúdo falando disso. Aí, quando o Kerouac, essa galera dos beatniks estava publicando, todos eles, de alguma forma, tipo, viviam a tensão do macartismo, né? Os Estados Unidos tendo censura e tipo, roteirista não conseguia ganhar dinheiro. Os roteiristas começaram a ter que inventar cada vez mais pseudônimos. Às vezes um roteirista, ele assinava o roteiro de 10 roteiristas diferentes, porque ele não estava no código do McCarthy. E os outros eram, tipo, comunistas pro McCarthy, então o cara não podia publicar, tá ligado? O cara era censurado. E, tipo, foi meio nessa época que escreveu o que o Kerouac escreveu, foi nessa época que os beatniks estavam fazendo barulho, foi nessa época que o Dylan é um cara que foi perseguido pra caramba, por jornalistas conservadores que ficavam tentando incriminar ele por ser ligado ao protesto das Panteras Negras. Essa é uma época interessante da história dos Estados Unidos, que ninguém conta, o país aí da liberdade de expressão, que queimou muito livro. O Fahrenheit 451, ele não se refere à censura feita em, por exemplo, países soviéticos ou países fascistas, né, como você costuma colocar. O Fahrenheit 451 é um comentário sobre a forma como os Estados Unidos estavam lidando com as coisas, né? E é isso, dessa época também. Acho que o Kerouac escreveu o quê? Foi em 63? Só que Fahrenheit tem um final melhor, né? Tudo se explode. Esse ano fez 57. Esse ano a Clay, que é uma editora meio que alternativa aqui da região do Vale do São Francisco, publicou uma homenagem numa revista que eles chamam de Flores do Mal, ao Kerouac e ao Na Estrada. Eu pude até ajudar o pessoal com o texto lá e tal. E só para dizer que sobre o processo de escrita, essa coisa que é muito particular, né? E no geral eu não escrevo para ninguém. Isso pode ser empobrecedor, mas me dá uma liberdade muito boa. Então, é muito bom isso. Eu queria fazer uma pergunta a Igor, nesse sentido. O leitor, essa figura que faz parte da literatura, mas é tipo a figura mais subalterna, né? A menos privilegiada e a menos notada, talvez. Tem uns versinhos que dizem assim: no dia seguinte, todos os leitores da humanidade declararam greve geral. Não, no dia seguinte, todos os leitores declararam greve geral. Não houve qualquer diferença para a humanidade. Acho que é basicamente esses versos, não é exatamente assim. Mas é uma brincadeira que eu faço com os leitores, que são figuras que não têm nenhuma importância nem para o autor, né? Então não liga para o leitor. E aí a minha pergunta para Igor é nesse sentido: quem são os leitores do seu livro, Igor? E já que você fez todo um processo de construir o livro, de compartilhar, de colocá-lo em circulação, como é para você, leitores que recebem o livro com uma compreensão muito distante daquela sua mensagem que você disse que queria passar? Bastava prestar atenção, né? É uma mensagem sobre prestar atenção a coisas pequenas. Boa parte do público não vai receber em acordo com a intenção, né? Como é para você? Acho que tem algumas partes nisso, né? Uma coisa interessante é que esse livro teve um feedback bem grande, que eu não esperava.
Geralmente o primeiro livro é uma desgraça e ninguém fala nada e ele é meio que esquecido, né? No meu caso não foi tanto isso. Teve um feedback assim muito grande e variado, né? Muita gente gostou pura e simplesmente da estilística do texto e do que estava escrito mesmo, e a mensagem ficou meio que de lado, ficou subalterna à experiência estética, né? E para mim tudo bem. Eu acho que uma coisa que eu fiz para me resguardar disso foi fazer o livro com camadas de entendimento, no sentido de que muitos leitores meus leram esse livro porque ele é curto e porque eles não têm o hábito de ler. Eles já confessaram para mim, né? E eles, porra, li o seu livro e foi super tranquilo de ler. Olha que feedback interessante, né? Nesse sentido, a minha mensagem foi para casa do caralho, né? Não, não, mas eu não, eu não fiquei chateado com isso. Eu não sou, eu acho que eu já sou muito, eu como criador, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu sou meio megalomaníaco. Eu acho que o criador tem um negócio ao mesmo tempo esquizofrênico de estar ali sozinho e nessa relação partida mesmo, né, com o seu eu. Você tem uma visão sua e aí você para criar e sai algo ali que é uma coisa diferente de você, uma coisa esquizofrênica totalmente, é uma coisa que difícil de explicar para, sei lá, uma inteligência artificial nunca vai entender isso. Eu acho que outras espécies não tem esse negócio meio esquizofrênico. Mas respondendo, eu vejo com bons olhos, mas porque o feedback foi muito interessante, no sentido de diverso. Foi um feedback assim, bem democrático, né? Então, alguns falaram, não, leitura necessária, é indispensável, é visceral e instigante. Estou lendo aqui alguns comentários para lembrar. Tocante, fala muito em poucas linhas, sentimentos e emoções que são difíceis de ver, mas em poucas palavras. Também em sentido de espairecer a vida, né, que está mais relacionado a esse despertar, né, e essa prestar atenção. Então, na verdade, fico feliz, e eu fico feliz em ficar feliz, porque mostra que eu não sou totalmente insignificante e ao ponto de ficar ofendido com essa reação. Porque, sei lá, eu acho que é uma coisa que o Joe Wilson fala, né? Quando eu jogo, a obra não é mais minha, né? Quando eu jogo, não deixa de ser minha. Apesar que tem muita coisa minha, e eu acho que eu consegui despertar algumas pessoas, e tá bom, né? É uma coisa meio que por esquecimento, como você bem fala, e é uma coisa ao mesmo tempo hercúlea, mas inútil. É um negócio meio de Sísifo mesmo, né? Uma atividade ali insuportável. Confia em si mesmo. E que você tem que criar subterfúgios ali para você não ficar totalmente infeliz e desgostoso com a desgraça que existir e com a falta de propósito que cai em cima de nós todo dia. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que de maneira geral é um pouco isso. Eu tenho um comentário, e aí a gente pode ir para a parte final. Vocês falaram do Latour, né? Tem um artigo do Latour de 2004 que eu até mandei já pro Anderson, que é muito legal, que é Why Critique Runs Out of the Steam? Porque a crítica perdeu o fôlego, né? E lá ele fala que a crítica travou várias guerras, né? E parece que foi inútil essas guerras na visão dele. E hoje, na visão dele também, alguns autores franceses tinham alguma visão que beirava o negacionismo, né? E aí ele tenta pensar o valor da crítica hoje, né? E aí ele vai lançar uma nova crítica, que não é essa crítica dos anos 80, 70 e 90, que ele também participou, né, nos estudos Scientific Studies, que ele estudava os cientistas, né?
E aí ele vai falar que o papel agora da crítica é construir. Olha que negócio incrível. É um negócio construtivista agora, porque a crítica, nas palavras dele, é inútil contra as operações de Monte Carlo e contra neurotransmissores. É uma crítica mais no sentido de participação do que uma crítica no sentido de combate. Eu sou leigo em E é Latour, né? uma pergunta, é uma crítica... Que crítica? Eu fiquei meio boiando, né? Em relação ao quê? Crítica, ele fala em relação a um período filosófico específico que a gente pode É da trazer razão com... crítica, né? Como é? Todo o movimento moderno da razão crítica. Isso. A ideia da racionalização crítica que acabou desembocando em cismos, né, também, em reduções racistas, esse tipo de coisa que veio historicamente a partir de uma ideia muito europeia do que é o papel da crítica na sociedade. Isso quer dizer? Uhum. E ele fala também no sentido mais acadêmico, que ele se refere até aos trabalhos, não aos Foucaultianos, mas uma era pós-Foucaultiana de crítica pela crítica, que ele, na visão dele, é uma coisa meio vazia. Né? Ele, no artigo, vai estar de maneira muito mais clara, né, que eu estou fazendo uma distorção. Mas por que eu falei isso? Mas nesse papel de não só concordando com Latour, não só destruir a realidade, mas destruir e propor alguma coisa, que no meu caso é esse despertar e essa atenção. Não sei se é o bom, não sei, foi uma coisa que veio dentro de mim, aí isso eu não tento muito racionalizar, não. Foi essa entidade que veio e a palavra veio até minha mão e saiu. Mas é isso, comentários finais aí sobre o livro, a gente acabou que combinou de falar de conto por conta, acabou não falando, mas ficou bom também mesmo assim, achei excelente. Mas é isso, pra gente encerrar. É tão maravilhoso que a gente fez um tratado sobre a humanidade. Comprem o livro, tá? Se vocês querem essas conversas brisadas, comprem o livro e também faça com seus amigos, comprem também. Exato. E é legal que a gente realmente começou assim, primeiro tópico, depois que a gente saiu do freestyle inicial, foi a abordagem, né, da discussão. Uhum. Acordou, todo mundo falou, não, vamos fazer contra ninguém. Aí não fez, foda-se. Eu esquematizei aqui, conto por conto. Né? O ser humano tem a língua bifurcada aí, a incoerência. Mas teve algum ponto que a gente não falou? Que a arte se impõe. Vocês querem falar? Aí, Anderson, a oportunidade agora. Eu vou fazer minha consideração final. A Lari também disse que tinha uns pontos que a gente tá falando 2 horas e não falou. Era tanta coisa, né, que a gente vai falar. Não, agora é a oportunidade perfeita para trazer esses pontos. Gente, porque vai acontecendo no fluxo, né? E aí se perde. Se acha, sei lá. Eu nem sei se eu vou me repetir, se eu já falei antes, não sei se eu tô perdida na conversa. Perdida é bom também, é bom. Eu tô bem perdido agora, então. Mas agora, então... A gente falou de muita coisa, foi muito rico, como sempre. Gente, meu nome é Larissa, eu nem falei qual é o meu nome, eu acho. Aqui é uma... Você está conversando com o Anderson, com o Igor, com o Larissa. Quem eu sou. Bom, anonimato de vez em quando faz bem, né? Gente, então, é uma coisa que eu acho que eu já falei desde o início. Acho que, de certa forma, guiou muito a nossa conversa toda, né? Esse ponto do livro. Uma palavra que eu não trouxe, a gente falou de amor, né? Eu comecei elogiando o livro, falando, de certa forma, comparando com a visão que a Bell Hooks tem, né? Que a Revolução Esqueceu do Amor, que essa coisa da vulnerabilidade também perpassou a gente pelo comentário do Ian Anderson, que também se encaixou bem com o meu comentário. E eu acho que a outra palavra que eu poderia usar, depois de já ter falado de amor, depois de já ter dito de uma maneira muito simples que às vezes a razão pode estar no coração, e de complementar dizendo que o Igor, mais uma vez, com esse livro, também com um comentário que ele fez durante a nossa conversa, dizer que os artistas são esses videntes, né? De certa forma, que o Deleuze diz isso, né? Diz que são, assim, ele meio que faz essa pergunta:
O Deleuze deixa essa pergunta para a gente. O que podemos dizer hoje, né? O que podemos dizer hoje, o que podemos ver hoje, né? E aí a gente pode, de repente, refazer essa pergunta. Se eu não me engano, é até um professor chamado Lucas de Lacerda que refaz essa pergunta. Brasileiro. Ele refaz essa pergunta e ele fala assim, o que não podemos ver hoje, né? E o que não podemos dizer hoje. O Igor, dentro desse livro dele, principalmente na parte do monólogo, para mim dá um grito, né? Essa coisa do grito, do uivo, né? Quase Allen Ginsberg, mas é bem brasileiro, bem baiano, bem ali no interior da Bahia, e acho isso muito bonito, inclusive. Mas a palavra que eu estava tentando encontrar, trazer, que pode parecer esquisita, é a palavra estranhamento. Eu acho que o seu livro retoma para a gente essa necessidade do estranhamento diante da vida. Laísa, mas por que isso? Que é isso? A gente está o tempo todo falando desse inventário das coisas miúdas, né? Dessa realidade que a gente está perdendo cada vez mais. Eu acho que até o Rolando falou sobre isso, você fica cada vez mais em casa, e aí você perde a realidade. Quando você sai, você fica meio sem saber o que fazer. E ao mesmo tempo, quando você fica muito em casa, quando você sai, você consome tudo. Ou quando você não sai, você faz igual o Igor, percebe tudo, cada micro detalhe ali. Isso tudo está no livro. O livro é, para mim, esse resgate do estranhamento. O estranhamento em relação ao quê? À vida, né? Você tá ali olhando seu irmão, esse exemplo clássico que o Rolando trouxe várias vezes, da questão do gelo com manjericão. Para quem não leu, é um spoiler de alguma forma, mas para quem não leu ainda, tenta imaginar quando você está comendo uma maçã e como automaticamente você come essa maçã sem parar para pensar nesse ato de que você está comendo nessa maçã. E não é viagem, tipo, pô, que brisa, tá filosofando. Não, é só a vida. É ter algum estranhamento diante da vida. Eu acho que o livro traz essa atmosfera bonita, né, desse estranhamento. Gostei demais. Para mim foi um elixir, assim. O Igor falou muito sobre isso, de tudo estar direcionado ao esquecimento, mas eu vou dizer justamente o contrário. Eu acho que mesmo o livro dele sendo um livro curto, um livro tranquilo de ler, segundo ele disse, eu acho que não é um livro que vai te abandonar, que te abandona assim rápido. Ele fica impresso em você, algumas questões ficam. Eu espero que a maior parte das pessoas, pelo menos alguma coisinha, pelo menos esse estranhamento aí diante das coisas cotidianas. É isso, parabéns. Obrigado. E aí, os demais? Ou vou eu já? Sinceramente. Quer comentar coisas que não tiveram oportunidade? Sobre o comentário da Larissa. Terminar para você acabar falando. Para você fazer os encaminhamentos aí, eu posso comentar algo agora. Desculpa, eu não consegui ouvir, velho. Eu posso comentar algo agora e depois você faz o seu encaminhamento aí. Fechou. Tá entendendo? Manda ver, manda bala. Eu não queria ser agora. Eu também tô pensando, não sei nem o que dizer. Não, mentira, eu acho que eu sei. Não sei, mas eu separei algo para dizer. Bom, eu queria voltar à questão do leitor para fechar, dizer que o leitor, ele é essa figura mesmo escamoteada da história da literatura e que é muito curioso o processo de identificação da leitura de um livro desse, um e-book, porque ele acontece muito geralmente de uma forma meio que individual, né? A pessoa tem um contato com o livro ali no canto remoto do quarto e aí ela se identifica, é como se ela encontrasse uma espécie de sobrevivência na escrita do outro, né? Aí isso é louco porque remete a algo que talvez seja bem humano, né? Que é essa necessidade mesmo de se coletivizar, né? A gente tem as ideias de solidão e tal, elas são
são outras questões, mas em essência a gente tem essa necessidade de se coletivizar, tanto para quem está escrevendo quanto para quem está lendo. E talvez para o leitor a gente não se dá conta, mas ele se coletiviza por meio das histórias, né? Às vezes isso é penoso porque ele é incapaz de se relacionar com outras pessoas, num sentido mais amplo de relações e amizades e tudo mais. E às vezes é penoso também, mas também é muito gratificante, porque ele encontra nisso uma saída, né? Uma forma de compensar uma certa incapacidade com outra saída, né? Então, eu acho que isso é massa, e isso era até uma ideia, não precisa, é uma ideia bem ampla do Foucault. Tem um texto que chama O Autor. Ele indica essa inversão do papel, de que o autor seria muito mais do que o livro no decorrer da história, né? O livro seria algo escamoteado, e o leitor, então, não entra nem nas estatísticas, né? E o autor é ele que aparece, ele que fala. Muitas vezes ninguém nem leu o autor, né? Mas ele está lá, é um autor de algo que ninguém lê, né? É muito curioso nas palestras falar para que ninguém leu da parada. Enfim, eu gosto de pensar um pouco esses papéis. Bom, eu acho que saudar Igor pelo trabalho, né, de construir o livro, e isso é muito interessante, porque, por exemplo, o livro é um processo muito alienado, né? Quando você escreve algo e entrega para a editora, você vai perdendo todo uma espécie de controle que você teve sobre aquilo, que vai fazer um monte de correção, às vezes a capa não é sua, a gramatura não é sua, e é um processo de alienação, de distanciamento do produto que você escreveu, né? Então, você fazer isso é muito legal, Igor. Aqui em Petrolina tem um poeta que chama Vigílio Siqueira, que eu chamava, brincando, de poeta desalienado, né? Ele tem uma sapataria, trabalha com couros, e ele escrevia os livros, ele mesmo publicava os livros dele. Ele tem uma gráfica no fundo da sapataria. E ele sabia de todo o processo, desde da escrita das primeiras palavras até o fundamento geral do livro, né? Até, inclusive, mercantilizar o livro, era ele que vendia. Então, é uma desalienação total, né? E talvez o que você fez tenha um pouco disso, trabalho de artesão, né? De criar a sua própria obra e de saber, inclusive, quanto que ela vale, né? Às vezes não vale nada, mas para você está tudo bem. Então, isso é legal também, é legal. E eu não sei se ficou mais alguma coisa. Basicamente isso. Bom, então vou aproveitar que você falou muito do Obrigado, Ian. leitor. Vou falar, então, viajar um pouco aqui na ideia do artista. Porque, tipo, uma coisa que eu tentei lembrar, uma amiga minha me contou, não sei se é verídico ou se é um troço que é comum. Ela me contou uma vez que, tipo, tinha uma empresa, que ela ouviu falar, que eles contratavam artistas plásticos para não pintar nada, para interagir com os produtos deles. Basicamente, davam lá para o artista objeto, ele ficava mexendo, destruindo, fazia descobrir que é de criança também, né? Mostrava ele interagindo de um jeito. Porque o artista é um gato com uma caixa. O artista é um gato com uma caixa. Ele olha para a caixa, todo mundo usa para jogar lixo, para guardar coisas, trazer coisas do mercado, e o artista entra dentro da caixa. Enfia a cabeça na caixa, faz um chapéu. Enfim, o artista ele interage nas coisas como um gato. Né? O gato ele faz exclusivamente o que ele achar interessante com aquele objeto, sem estar disposto, sem ter que ceder a nenhum tipo de regra ou racionalidade. O gato ele entra na caixa, o gato dorme na caixa, o que o gato quiser, né? O que importa é a caixa. Então, o Igor, nesse livro, faz o que um bom artista faz, né? Ele pega um objeto e interage de um jeito muito, muito, muito próprio. Porque o manjericão na água também não tem sentido.
né? Só o manjericão na água não tem sentido. O artista ele interage, não sei o quê, mas diferente do gato que entra na caixa, com a própria satisfação do gato, o artista se realiza normalmente na sua potência máxima quando ele consegue explicar para alguém o que é tão da hora entrar na caixa. Por que essa caixa é tão brisa? Por que os cantos dela são tão lindos e deslumbrantes? Né? O artista ele tá ali pegando aquela folha de manjericão e olhando e fala assim, olha, vou te explicar por que isso aqui é lindo. Né? Isso aqui é lindo, vou te explicar por quê. Mas não, tipo, não é fácil explicar isso. Você pode listar todas as propriedades do manjericão. Pra fazer tudo, você não vai fazer o papel do artista. Que é fazer o manjericão te sentir saudade. Né? Aí o manjericão te dá um cheiro, você lembra do cheiro, e esse agora te dá saudade. Né? O artista ele é um pouco o gato que entra na caixa, e um pouco o cientista que observa o gato entrando na caixa e tem que entender aquilo. Uma observação debruçada por você mesmo. Né? E por isso que o fluxo das ideias também às vezes fica meio... Porque a gente não sabe exatamente o que a gente está falando e vai escrevendo, de repente alguém leu, encontrou outra coisa ali que também faz sentido. Né? É um exercício da comunicação. Uma experiência muito louca. Uma experiência que você pode determinar até muitas palavras bonitas. Né? Mas beleza. Uma experiência muito louca. É uma experiência muito louca de entrar na caixa. E nem toda caixa vale a pena. Tem caixa que é uma merda. Tem livro que você entra na aventura do livro e não te apetece. Também, cada caixa depende do tamanho do gato. Né? Esse livro ele é uma caixa pequenininha, né? Uma historinha. Você falou, são estantes que foram premidos, que foram atípicos dentro de uma rotina, e que a ideia é que você fez para fazer um livro, tudo artesanal, e mandar para as pessoas. Mas essa caixa vale muito a pena. Eu acho que o intuito original, na condição de artista, não sei como está sendo para você a experiência, ele foi alcançado. E tudo isso para eu fazer um gigantesco jabá. Que vale muito a pena ser E conversar com quem acabou de escrever um livro é legal porque você lembra que o livro ele é a mensagem, ele é a experiência e ele significa muito para quem escreveu. Mas que as pessoas mostram livros umas para as outras porque de alguma forma esse autor conseguiu você fazer dizer aquilo que você já sentiu, certo? Então, acho que vale a pena, porque traduziu coisas que muitas pessoas podem estar sentindo e podem ter sentido. E é isso. Acho que é isso que eu queria dizer. Então, aí, encerrando, eu vou fazer o meu fechamento tradicional, que é muito obrigado, galera, a todos vocês que ficaram aqui. Muito obrigado, Igor, primeiro, por ter me recebido aqui, como sempre. Obrigado, Anderson e a Larissa, por esse papo maravilhoso. Muito obrigado a você que ficou ouvindo aí 2 horas da gente falando, prestou os ouvidos para ouvir nossas ideias, que tem muito valor. Então, muito obrigado. Tchau, tchau. Pronto, fiz o encerramento. Pronto. Agora é com você. Nem sei se tem mais o que dizer. Já falamos tanta coisa. Mas eu vou pedir pro Ian, se a Larissa quiser fazer um encerramento assim, encerramento final. Se não quiser também é tranquilo. Quer não? Eu já tô mexida com tudo que eu ouvi, gente. Eu já não sei mais, eu vou chorar daqui a pouco. Pra encerrar isso aqui, eu vou só chorar. Os momentos felizes geralmente duram o tempo que se leva para dar corda num relógio. Às vezes me sinto desencorajado. A quem e por que escrevo? Para o meu público, não o vejo. Creio nele menos do que nos espíritos. Ele é mal educado, mal criado, até os mais finos. São inescrupulosos e falsos com você. Escrever por dinheiro, nunca o tive, e por isso não sinto falta dele. Escrever por louvores, louvores me exasperam. A sociedade literária, os estudantes, as moças, todos adoraram meu ataque de nervos. Mas a descrição da neve virginal
só foi notada por poucos. Viver apenas para morrer não é muito agradável, mas viver sabendo que sua morte será prematura é absolutamente ridículo. Esses versos são do Tchekov, quando o perguntaram por que ele escrevia. Brabo. Bravo. Bem. Mas, gente, agora encerrar final, é um momento, acho que é um momento diferente, né? Pegando o gancho do monólogo, né? No sentido que não é indiferente. E é um momento de, também pegando o final do monólogo, né? De encarar esse caos, essas informações aqui totalmente sem direção, que a gente vai falando, e intersubjetivas e mediadas por plástico e vidro em uma rede que a gente não entende bem aí, que transporta informação. E é isso, por isso eu deixo a indiferença aos mortos. Muito obrigado por quem ouviu e parar de gravar. Tchau, tchau.